Diogo, hectare com PVP de 0,50 não seria melhor liquidar? Marcelo, você sabe como é que são essas operações? Porque assim, quem vai comprar a operação? Tipo, high grade liquida? Liquida. High yield não liquida não, amigão. O que é high yield? High yield é um cara que pegou e emprestou para uma... Vamos, pessoal, vou pegar o caso do hectare que você está falando assim. O hectare emprestou para uma empresa que está vendendo multipropriedade, ok? Você acha que ela tem um dinheiro? Como é que ela recebe? Ela recebe dos caras. É como se você virasse para todo mundo e falasse assim, olha, vocês que têm contrato aqui de 10 anos, paga tudo agora para eu poder pagar meu financiamento. Então, o que acontece é se você tentar cobrar tudo de uma vez, a maioria dos FIIs ali não para de pé. Então, é impossível liquidar o hectare. Liquidar, ou seja, o que eu imagino, você quer fechar o fundo, pegar as operações e pegar o dinheiro de volta. Liquidar a operação em si não pode e vender no secundário ninguém vai tomar. São operações feitas pelo hectare, estruturadas pelo hectare e olhadas pelo hectare. Então, tipo, não faz o menor sentido isso. Ou seja, não tem como. Tipo, não tem o que falar. Essa pergunta que não faz. Assim, fundos. Tem que lembrar o seguinte: existem dois tipos de crédito. Vamos separar em dois grandes mundos. Não é high yield e high grade, não. É chamado crédito corporativo, mas eu digo corporativo de empresas listadas em bolsa. Por exemplo, uma Helbor, uma Ezetec, enfim, esse tipo. Uma aliança, ou seja, um CRI que está atrelado a um grupo grande, beleza? Ok. E aí esses caras dão aval, né, na física. Isso é vendável. Isso pode ser que você tome uma marcação na curva, mas isso é vendável. Uma operação estruturada, quem vai ser o comprador? Quem vai comprar seu CRI? O hectare tem 3,5 bi, um fundo enorme. Quem vai comprar as operações? Estruturadas, feitas sobre medida para um tipo de empreendimento que hectare é especialista. Não existe liquidação. De multipropriedade, eu acho que são pouquíssimas empresas que cuidam no Brasil. As melhores empresas ainda são essas daí. O problema é que a gente acha que essas empresas vão começar a entrar em dificuldade. Mas, de qualquer forma, o mercado em si, não existe mercado secundário para esse tipo de operação estruturada. Ninguém vai assim. Eu acho que até já conseguiram fazer umas vendas para uns caras que não entendem nada e que querem comprar, entendeu? Mas eu acho que hoje vai ser muito difícil. Porque não é tipo vender um book de 10 milhões. Eu acho que conseguir 10 milhões para pessoa física, acho que é possível. Agora, vender 150 milhões, 3 bilhões de ativos para a pessoa física, eu acho muito difícil. E assim, teria que pagar um prêmio muito grande, seria. As pessoas físicas que comprassem isso estariam fodidas. Então, assim, não tem para quem vender as operações. E não é operação que se chama. Porque a garantia da operação é o empreendimento, e que ele não está pronto, o que está fazendo. E assim, e você pegou o empreendimento por garantia, você tem que gerar um fluxo para poder pagar a operação. Então, assim, essas operações, elas não é que elas são impagáveis, mas elas são pagáveis com fluxo. Quando você paga com fluxo, não adianta você tentar antecipar. Não tem antecipação. Não existe. Essa operação, se ela der errado, você assume ela. É isso. Uma operação de propriedade não tem esse negócio de vou antecipar. Não, você vai pegar o projeto para você, pode ser que um outro player queira comprar, mas o que você quer, você confia que o empreendimento seja bom o suficiente para gerar um fluxo para pagar a dívida. E em tese é assim que é o fluxo de entrada de um gestor desse. Então, cara, esquece liquidar. Assim, até a gente já viu, acho que um do GKI, eu acho, GPI, não é do GPK, não. É a última operação, eu esqueci, ela estava até no SNCI também. Essa operação, muita gente pegou assim e vendeu no secundário para pessoa física. A gente acha maluquice. Foi alguma corretora maluca que deixou fazer isso, mas se eu não me engano, vendeu 20 a 30 milhões de alguns ativos ali. Agora, Diogo, eu não estou dizendo que os 100% dos ativos da hectare não são vendáveis, tá? Eu estou dizendo que a maioria não é. A maioria foi operações estruturadas e eu acho que o book secundário não é quase inexistente e bucar isso 3 bilhões é quase impossível. Eu acho que não é muito tentar fazer marcação antecipada, tipo, você tem um contrato, né? A Service tem um contrato. A Service que eu digo não, a securitizadora tem um contrato. Não dá para você simplesmente antecipar sem o cara quebrar alguma coisa. O cenário não seria melhor liquidar? Esquece liquidar. Isso não é fundo de tijolo, gente. Tijolo é que liquida. Tijolo você liquida e tenta vender. Aí beleza. Porque você tem um ativo físico. Operação não funciona assim. Você pode tentar vender no secundário, mas operações high yield e ativo middle risk, esquece.
Diogo, o hectare quase R$ 60. A oportunidade oscilada. Na sua opinião, o hectare é tão ruim assim? Cara, não acho que o hectare. Eu não vou dar opinião no sentido de, tipo assim, é oportunidade oscilada, porque não posso dar call de compra ou de venda. Ponto. Agora, o que você tem que fazer, se você quiser entrar no ativo estressado, pega a carteira dele. Se você não conseguir entender onde está o risco da carteira dele, não entra. Você não devia estar nele. Se você conseguir entrar, ele vai falar assim, beleza, separa o que é circuito de compra. Separei. Qual outro risco que você enxerga? Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Consegue enxergar, falar assim, ó, qual que é o mais pro menor risco? Classifica. Depois você fala assim, beleza, vamos supor que o mercado está estressado. Isso aqui vai para zero. Foi para zero. Quanto fica? E aí vê o VP. É isso que é isso. É essa conta que você tem que fazer. Se você não sabe fazer essa conta, cara, meu amigão, você está no lugar errado. Ou você procura alguém profissional, não entra em. Porque basicamente o que você está tentando querer saber é se você deve entrar numa operação estressada ou não. E para entrar numa operação estressada, você tem que saber o risco da operação estressada para saber o upside, né? E a grande questão você tem que entrar com risco de downside baixo. A gente acha que tem um pouco de um movimento. Quando o mercado começa a cair muito, existe aquele efeito bola de neve. Da mesma forma com que às vezes o mercado sobe. Que se lembra? Por que o pessoal fala daquela. Não é Gauss, não, é Fibonacci. Por que o mercado fala de Fibonacci? Porque existe a euforia, aí existe a eustoforia, mas depois existe uma exaustão, porque começa a ficar fora de sério. Esse padrão de Fibonacci é um padrão comportamental, tá? Então, o que eu acho que está acontecendo com o hectare, além do risco que muita gente viu, da questão que tem circuito de compras, que eu acho que, como eu disse, né? Eles têm que explicar. Eu não quero que eles justifiquem A ou B que falou, não é isso. Eu quero que ele. Por exemplo, eu li uma reportagem, essa foi a minha pergunta. Eu li uma reportagem na Assembleia Legislativa, dizendo que o circuito de compras deve 50 milhões. E aí? Deve, não deve? É questão de acordo que estão dando para trás? O que é esta aí? O que ele é? E qual que é o impacto que isso pode gerar? Essa é a minha pergunta. Aí, beleza, isso é uma questão. Então, isso para mim tem que ser respondido. O que te motiva ou não de entrar no ativo? Primeiro eu quero saber disso. E aí depois eu falo o que eu te falei é o que eu faço. Classifico, ranqueio, vejo o que eu acho que pode ser a zero, marco a zero, vejo, pô, tem R$ 80 aqui ainda. Esse pacotão aqui vale 120, só que tem R$ 80. O mercado precificando 60, o mercado tá maluco. É isso. Nossa, esse pacotão aqui na verdade é 40. Putz, ainda tem downside, pode cair mais. É isso. Diogo, mas eu não tenho condição de avaliar o risco. Então fica de fora, amigão. Se você não tem condição de olhar para a operação e ver se ela, qual que é o interlaço dela, porque ali tem muita operação. Por exemplo, as operações corporativas, elas são lastreadas em operações existentes, com fluxo dos ativos existentes. Se os existentes começarem mal, o fluxo da corporativa começa a ficar ruim. E aí, muita gente tem na cabeça que os corporativos são os mais seguros, e às vezes os corporativos não são mais seguros. Essas perguntas que eu já fiz para Hectare e ainda não obtive resposta. E eu gostaria muito de obter essa resposta, entendeu? Foi essa questão, né? Essa é uma nova da Assembleia, porque a notícia saiu há pouco tempo. A segunda é essa questão. E aí, beleza. Estou citando aqui as operações corporativas. E aí você fala assim, como é que está o grau de endividamento das empresas? Ponto. Como é que está o índice de liquidez? É isso que eu quero saber. Eu quero saber como é que está o grau de endividamento dessas empresas corporativas. Porque você está me falando que é um risco corporativo, mas qual que é o endividamento dele? Porque assim, por exemplo, muitas empresas de incorporação no Brasil quase quebraram na crise ali de 2014, porque o endividamento estava muito elevado. Essa crise agora para essas incorporadoras, não que não seja foda, mas está muito mais light que o mercado lá. Primeiro, que o mercado de alto padrão não parou de vender, então tem umas empresas que ainda estão bem. Agora, o mercado de 2014 parado. Os estoques estavam gigantes os estoques de 2014 e 2016. E esse é o cenário de endividamento. Eu quero saber como é que está o grau de endividamento. É isso. Para ter uma situação tranquila ou não. Diogo, a histeria de ontem no hectare é efeito manada ou tem algo mais? Cara, a gente acredita que tem efeito manada, mas quem teria bala e know-how para hipotético takeover de hectare? Ninguém. Não, não. Não porque, sei lá, talvez um Tegar talvez teria esse know-how um pouquinho de incorporação e
Porque assim, cara, multipropriedade é um bicho diferente. O grupo ali é que tá muito envolvido com multipropriedade. Então não dá para fazer takeover num grupo que ele controla os dois maiores grupos de multipropriedade. Vai ter um segundo ou terceiro menor e tal, menos relevante. Talvez o Urca futuramente, com mais experiência, talvez consiga, mas também vai ter dificuldade de passar por um mercado que vai ser avesso a risco. Putz, a XP com a Habitat? Não sei, cara. Pode ser. Mas sou mais, acho que talvez a turma do Urca, se fosse olhar hoje. GVI, é isso aí. Vi que tinha um hino. GVI. Esse CRI foi pro secundário. É uma maldade com uma pessoa física do cacete. Véio. O que tá acontecendo com o Hectare, já que os devedores pagaram a dívida? Esquece que o mercado não tá com dúvida só dos devedores, né? Porque quem que é os devedores? É o próprio XBXO, que é deles. O problema todo é o risco da operação. Igual eu falei aqui no começo. Qual que é a minha questão para Hectare? Tá saindo notícias veiculadas da Assembleia de São Paulo, da Assembleia dos vereadores, tá? Não é a Assembleia Legislativa do Estado, do município de São Paulo, falando de algumas coisas. Inclusive, saiu uma falando do débito que o consórcio tem com a prefeitura. Aí tá falando de fiscalização, de subprefeitura, tem um monte de coisa lá que o artigo é um pouco confuso. Mas, quando você fala de uma dívida de 50 milhões, com a prefeitura, você começa a levantar um pouco a mão, entendeu? Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? E a gestão tá demorando a entregar os relatórios. Ela tá tentando ser mais presente agora, eu espero conseguir entrevistá-los em breve também. O amigão aqui fez a conta falando que Hectare fazendo 15% e o desconto é de 50%. Se tudo der errado no circuito de compras, ainda tem um desconto maior que do triplo do valor. O Fuse Paper está te dizendo, só para você... Porque eu acho que você está um pouco inocente na sua fala. Porque, por exemplo, se o default realmente acontecer, o mercado não vai pegar esse desconto assim, já está suficiente. As pessoas que estavam igual você comprando, achando que tinha solução, vão vender igual os condenados e esse mercado vai fazer cair mais. Segundo, se der default, 15% de default, o fundo vai deixar de pagar dividendo por basicamente um ano. O que você acha que o mercado faz com um ativo que não paga dividendo? Olha os casos curva J. Então tem que tomar cuidado de achar que o seu bottom é o bottom, ou seja, o seu piso é o piso. Porque tem açapão, tem não sei o quê. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou falando que a análise não é só essa, tá? É isso que o Fuse Paper falou e eu só estou confirmando aqui.